Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar nossos estudos sobre direito empresarial. Todos estão gostando, empolgados aí? Não esqueçam de deixar seus comentários na área do aluno, aqui do CERS, bem como também lá no meu Instagram, que é professor_Ulisses Prates, tá ok? Deixem seus comentários lá. A nossa intenção é melhorar cada vez mais e ajudá-los ainda mais na conquista da vaga para o concurso público. Então vamos lá. Nós estávamos estudando o direito societário, né? E nós vimos no primeiro momento aquelas sociedades não personificadas. E agora nós vamos iniciar o estudo das sociedades personificadas, começando pelas chamadas sociedades simples. Vamos começando pelas sociedades simples. Então, dentro do direito societário, agora nós vamos falar a respeito da sociedade simples. E o que é a sociedade simples? A sociedade simples, ela foi introduzida pelo Código Civil de 2002 em substituição à antiga sociedade civil, né? Então, às vezes, o pessoal conversar com o pessoal mais antigo, falar sociedade civil. Hoje é chamada de sociedade simples. E quem que são as sociedades simples? A sociedade simples abrange aquelas sociedades que não exercem atividade própria de empresário, ou seja, não se encaixam naquele conceito do artigo 966 do Código Civil. Assim, não se constitui num tipo de sociedade empresária, mas num outro tipo de sociedade. Ela busca finalidade lucrativa, mas não se encaixa no conceito de sociedade empresária do 966 do Código Civil. E mais, a sociedade simples, ela pode assumir a forma de qualquer tipo societário destinado a sociedades empresárias, como a sociedade de nome coletivo, a sociedade comandita simples e a sociedade limitada. E se não o fizer, ela é chamada sociedade simples pura, e aí então vai ficar subordinada às normas que lhe são próprias, normas essas que nós vamos iniciar o estudo. E o mais importante ainda, com relação a essas regras da sociedade simples, é que as suas regras, elas são aplicadas supletivamente às sociedades em nome coletivo, sociedades em comandita simples e sociedades limitadas, se o contrato dessas sociedades não dispuser de forma diversa. Daí que a gente vai usar aqui algumas aulas para tratar da sociedade simples, porque o estudo dela vai servir para outros tipos societários também. Então vamos lá, começando pela constituição da sociedade simples. A sociedade simples, ela pode ser constituída por um instrumento particular ou instrumento público, que deve ser levado a registro no prazo de 30 dias. No prazo de 30 dias. Então, o prazo aqui é um prazo de 30 dias. Prazo de 30 dias. E deve ser levado a registro. Aonde que é feito o registro da sociedade simples? No cartório de registro civil de pessoas jurídicas. No cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Diferente das sociedades empresárias, cujos atos constitutivos são levados a registro na junta comercial. Ulisses, e por quê? Qual que é a ideia desse prazo aqui de 30 dias? Qual que é a ideia desse prazo de 30 dias? Então, tem que assinar e depois tem 30 dias, tem que assinar o contrato social, né, o ato constitutivo, e depois tem 30 dias para levar a registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. É a previsão do artigo 998 do Código Civil. Então vamos pensar o seguinte: a sociedade foi lá e fez o registro dentro desse prazo de 30 dias. Então, esse registro terá efeitos ex tunc, ou seja, desde a assinatura do ato constitutivo da sociedade, vai aplicar as regras dessa sociedade. Já se a pessoa fizer o registro dessa sociedade depois dos 30 dias, lá, demorou 120 dias, né? Fez 120 dias depois do prazo, então ele terá efeitos ex nunc,
Então, aí nesse caso, apenas do registro para frente que se aplica as regras da sociedade simples. Ah, Ulisses, mas e o que ficou para trás? Aí eu vou aplicar as regras da sociedade em comum, aquelas regras que nós vimos em aula anterior, que é o tipo societário, ou sociedade em comum, daquela sociedade que não teve os seus atos levados a registro. Tudo bem? Então vamos lá. E mais, pluralidade de sócios, né? Então, é preciso pluralidade de sócios, 2 ou mais sócios, né? Então, no momento da Constituição, ela tem que ser necessariamente pluripessoal, pluripessoal. E a sociedade simples, ela pode ser unipessoal? Na Constituição da sociedade, ela não pode ser unipessoal. Porém, depois de constituída, é possível, é admitida a chamada unipessoalidade temporária, ou seja, uma unipessoalidade incidental, porém isso ocorre depois da Constituição. E o prazo para ela ficar sendo unipessoal é de 180 dias. É o disposto no artigo 1033, inciso 4º do Código Civil. Durante esse tempo, é possível, então, a sociedade simples de um só sócio. E se ultrapassar esse prazo, Ulisses, ou se transforma em empresa individual de responsabilidade limitada, ou terá que encerrar as suas atividades como sociedade com dissolução total da sociedade. Dissolução total da sociedade. Pois bem, e as cotas sociais dessa sociedade? Já que ela é uma sociedade contratual, que tem a sua constituição feita a partir de um contrato social, e aí o seu contrato social é dividido em cotas, né? E a titular dessas cotas é chamado de sócio. Como que se dá, né, o regime dessas cotas sociais? Qual que é a natureza jurídica dessa cota social? E a resposta aqui é que ela é um direito de duplo aspecto. De duplo aspecto. Por quê? Porque vai ser referente tanto a direito patrimonial como a direito pessoal. Como assim, Ulisses? Ora, ela tem natureza jurídica patrimonial porque assegura direito de percepção de lucros ao seu titular. Então, se ele quiser alienar as cotas, elas terão valor pecuniário na alienação. E como direito pessoal, a cota proporciona status de sócio ao titular da cota, né? Então ele pode votar, fiscalizar, pode praticar os atos da sociedade, inclusive pode ter preferência caso o sócio resolva vender as suas cotas, né? Então por isso que a natureza jurídica é dupla, né? Direito patrimonial e direito pessoal. E quem que pode titularizar essas cotas sociais, né? Quem que pode ser sócio de uma sociedade simples? Tanto pessoa física como pessoa jurídica. E aí aqui algumas observações. O incapaz, ele pode ser sócio de uma sociedade simples? Sim, desde que observado o artigo 974, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O que tem que ser observado? Né? Então, esse incapaz, ele vai ter que estar devidamente assistido ou representado, ele não vai poder exercer a administração e o capital social dessa sociedade deve estar totalmente integralizado. Totalmente integralizado. Então, todos os sócios que compõem a sociedade simples com um sócio incapaz devem ter pago suas cotas naquela sociedade. São requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 974 do Código Civil e que têm que estar presentes de forma cumulativa. Devidamente assistido ou representado, não pode exercer a administração da sociedade e o capital social tem que estar totalmente integralizado. E mais, é possível a sociedade entre cônjuges? E a resposta é positiva. A lei admite, mas existe a ressalva do artigo 977, que em 2 casos não vai admitir a sociedade entre cônjuges. Quais são esses casos? No caso de comunhão universal de bens e no caso de separação
obrigatório. Licença, mas e como ficam aquelas sociedades que foram constituídas antes de 2002, antes do Código Civil de 2002? Às vezes o examinador pergunta, e a resposta é que elas permanecem como estão, né? Tendo em vista que era um ato jurídico perfeito e forma então um direito adquirido. Forma um direito adquirido àquela sociedade. O funcionário público pode ser sócio de sociedade simples ou de qualquer outra sociedade? A resposta é afirmativa. Sim, desde que não exerça a administração da sociedade. Ele não pode exercer a administração da sociedade. E quais são as formas de integralização dessas cotas? Pode ser tanto em dinheiro, como em créditos, como em bens, ou em prestação de serviços. Dinheiro não tem muito o que explicar, né? Ele vai lá e contribui com o dinheiro. Com relação aos créditos, é importante lembrar que o sócio que contribui com crédito para a compra da sua cota, né, para a aquisição da sua cota social, ele fica responsável não só pela existência daquele crédito, como também pela solvência daquele crédito. Ou seja, se o devedor principal não pagar, então, por exemplo, ele cedeu para a sociedade um título de crédito que ele possuía. Como regra, ele só responde pela existência, mas como ele está sendo sócio, está comprando a sua parte societária com esse título, ele responde não só pela existência, como também pela solvência daquele crédito, também como pela solvência daquele crédito. E quando o sócio se compromete a pagar a cota social, isso se chama subscrição. E quando o sócio efetivamente paga, dá-se o nome de integralização da sociedade. Licença, além de dinheiro, créditos, você colocou bens aqui também. Sim, né, o sujeito pode ser titular de um imóvel, foi o proprietário de um imóvel e transferir para a sociedade. Aí a sociedade que passará a ser titular desse imóvel. Licença, então ele vai ter que pagar ITBI, né? Se ele está transferindo, ele também vai ter que pagar o ITBI, mas neste caso aqui, nós temos o artigo 156, inciso 2º, parágrafo 2º da Constituição e parágrafo 2º da Constituição Federal, onde não vai incidir. Então, é uma imunidade tributária, né? Porque é prevista constitucionalmente essa não incidência tributária, né? Então, a não incidência tributária prevista na Constituição é uma imunidade. Então, é importante lembrar disso. E, por fim, é possível, na sociedade simples, a prestação de serviços para integralizar as cotas sociais. É a previsão do artigo 1006 do Código Civil. Então, isso só é possível na cooperativa e na sociedade simples. Então, prestação de serviços só na sociedade simples e na cooperativa. A prestação de serviços, notem aqui, que ela tem que ser apenas para a sociedade. Tem que trabalhar exclusivamente para aquele projeto na sociedade, sob pena de ser privado dos lucros ou até mesmo excluído da sociedade. Tem que se dedicar, tem que focar na sociedade, trabalhar focando nela. Então, e o sócio que não paga, não integraliza, né, as suas cotas, ele é chamado do quê? De sócio caloteiro? Não, de sócio remisso, previsto lá no artigo 1004, parágrafo único. Né? Então, o sócio remisso é aquele sócio inadimplente. É aquele que não pagou total ou parcialmente as suas cotas sociais. Ele subscreveu, mas não integralizou total ou parcialmente. E os demais sócios? O que eles podem fazer com o sócio remisso? Aí vem o parágrafo único do artigo 1004 e nos dá as seguintes opções. Exigir indenização, redução das cotas da participação societária daquele sócio remisso,
ou até mesmo a exclusão do sócio remisso. Com isso, então, a gente vai encerrando esse primeiro bloco aqui a respeito de sociedade simples e voltamos já já. Até mais!